Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, a nossa gratidão a você pelo seu prestígio ao nosso programa e toda a programação da TV Mundo Maior. Em nossos programas, temos sempre procurado falar a respeito da vida do grande médium Chico Xavier, médium e profeta. Chico Xavier que veio à Terra cumprir uma missão sublime em nome de Jesus Cristo, cujas obras enriquecem o Pentateuco kardeciano. São obras extraordinárias que necessitam ser melhor conhecidas por todos nós adeptos da doutrina espírita. Mas a vida de Chico Xavier é repleta de ensinamentos, de lições maravilhosas. Chico é um espírito superior. Nós nem fazemos ideia da grandeza espiritual de Chico Xavier. Ele não foi entre nós apenas um instrumento dos espíritos. Ele era uma fonte inesgotável de sabedoria, de paz, de amor, de ensinamentos. E nós nos deparamos aqui neste livro, Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol, vários contos, várias experiências de Chico Xavier que ele contava que ele tinha com os animais, o seu contato com os animais. Porque Chico conversava, ele conversava com as plantas, ele conversava com as flores, ele conversava com os animais, com os seus cães, com os seus gatos. Ele conversava, enfim, com a natureza, ele conversava com as árvores. Nós nos recordamos neste momento que em Pedro Leopoldo, quando ele morava em Pedro Leopoldo, quando muito jovem, os amigos insistiam com ele para que ele fosse participar de uma pescaria. E ele foi. Ele, de tanta insistência, ele acabou cedendo e foi com os amigos participar de uma pescaria. Só que os amigos pescavam, pegavam lá algum peixe e ele não pegava nenhum. E os amigos ficaram intrigados, né? Mas como? Nós estamos aí pegando lambari, piau, mandi, estamos pegando esses peixes que dão nesses rios, e Chico não está pegando nada. Quando eles foram ver, Chico tinha colocado a vara no rio, mas sem isca, não havia isca. Na verdade, ele estava só dando um banho ali no anzol, não é? Ele tinha colocado a vara de pescar sem isca. Era o respeito que ele tinha pelo ser vivo, por qualquer ser vivo. E os amigos então, mas Chico, mas assim você não pode pegar, você não escoa o anzol, não é? Mas vejamos bem, ele tinha ido para contentar os amigos, fazer companhia aos amigos que queriam a companhia dele. Mas não lhe agradava a pescaria, não é? E aqui nós temos uma outra história muito interessante, o amor dele pelos animais. E Adelino escreve aqui: quantas vezes não o vimos chegar às 3 horas da manhã, após haver atendido mais de 1000 pessoas, pegar seus gatos ou cachorros no colo, acariciá-los, para depois preparar-lhes a comida com imenso carinho. Ele que fazia questão de colocar alimento para os gatos e para os cães que existiam em sua casa.
E ele sabia, conhecia o hábito de cada um. Por exemplo, havia um gato que só tomava água gelada. Para ele, Chico ia buscar água na geladeira. E ele dizia, esse aqui só toma um pouco d'água se for água gelada. Seus gatos, cachorros e até um coelho, animais irracionais de diferentes espécies, vivem harmoniosamente sob o mesmo teto. E nós, seres racionais da mesma espécie, do mesmo sangue, nem sempre conseguimos viver em paz dentro de nossos lares. O amor que ele dedica aos animais é alguma coisa que vai além de nossa compreensão. Certa vez, ele disse à senhora que cuida de sua casa. Ele falou com a governanta que cuidava da casa dele, olha, a mesma carne que comprar para nós, compre também para os nossos animais. E se o dinheiro não der, deixe de comprar a nossa, mas não a deles. Quem de nós que seria capaz de fazer isso ou faz isso, né? Se o dinheiro não der, não compra nós, mas compra a carne dos bichinhos, compra a carne dos animais. E Chico Xavier era dessa maneira, não é? Realmente o respeito dele para com tudo da natureza era muito grande. E isso não era dos espíritos, isso não era de Emmanuel, isso não era de André Luiz, isso não era de Dr. Bezerra. Ele não estava incorporado quando dizia assim, isso era dele mesmo, de sua grandeza espiritual, que supera tudo aquilo que nós possamos imaginar. E não obstante, algumas pessoas, infelizmente, sem saberem até o que estão falando, não sabem. Chico era apenas um médium. Assim todos nós fôssemos apenas um médium, né? Como Chico Xavier. E logo em seguida tem aqui uma outra história agora ligada às formigas. Ele conversava com as formigas também, que estavam lá comendo as roseiras, que estavam picando as roseiras, as suas roseiras, não é? Chico sempre amou muito a natureza. Ele tinha muitas plantas em casa, né? Tinha muitos vasos, samambaias, avencas, roseiras, muitas roseiras. Não era muito grande o quintal não era muito grande, o terreno não era muito grande, mas sempre que possível tinha lá um vaso de rosas, né? De flores. Ele ganhava também muitas flores, ganhava às vezes violetas, orquídeas, que ele mantinha, cultivava com muito carinho. E certo dia as formigas começaram a andar nas roseiras, as saúvas, né? As chamadas formigas cabeçudas, e começaram a fazer uma devastação nas roseiras. E procurava-se por toda a parte, então descobriram um formigueiro gigante, não é? Um grande olho do formigueiro, não é? E ali estava a morada, né? Onde as formigas ficavam. Amigos da casa resolveram adquirir formicida tatu. Esses amigos da casa aqui foi o Valdo Vieira, porque nós nos lembramos do Chico contar para nós a mesma história, o mesmo fato. E era o Dr. Valdo, né, médium, Valdo Vieira, que falou, Chico, as formigas estão acabando com as roseiras, eu vou comprar formicida, matar, colocar no olho dos formigueiros, para despejar sobre elas, a fim de acabar com a devastação. Chico ficou pensativo à busca de uma solução e resolve escrever um manifesto às formigas. Alguns dizem que ele escreveu, mas alguns dizem que ele falou às formigas, né? E para nós ele contou que realmente ele conversou com as formigas. Durante 3 dias ele leu muito próximo
ao formigueiro o seu manifesto. Ele pediu um prazo. Ele falou para o Valdo assim, olha, Valdo, você me dá um prazo para me ver o que nós vamos fazer. Antes de julgar formicida, e me dá um prazo, me dá 3 dias aí. O que nós vamos fazer com essas formigas, né? Então, aqui o Adelino está dizendo que ele escreveu e ele lia aquele manifesto. Comunico às minhas irmãs formigas que, embora admire muito o seu trabalho, é preciso que deixem esta residência, pois uma tempestade vai desabar sobre vocês. É o que o Chico falava, né? Olha, vocês deixem esta residência, pois uma tempestade vai desabar sobre vocês. E elas saíram, Chico? Perguntei-lhe. Quase que a totalidade delas. E você deixou o pessoal colocar o veneno? Aí ele respondeu, deixei. As que ficaram eram subversivas. Então o Chico contou que é o seguinte, que as formigas foram embora, realmente foram embora, mas ficaram algumas, as rebeldes, as subversivas. E, infelizmente, as subversivas tiveram que se haver com a formicida Tatu, que o Valdo Vieira tinha comprado para jogar no olho do formigueiro lá, né? Porque estava devastando a plantação de rosas bonitas, muitas roseiras, né? Tem aqui também uma história, as histórias são muitas. Infelizmente, poucos tiveram oportunidade de anotar, não é? De anotar essas coisas. Eu imagino que quando o Chico trabalhava, por exemplo, na Fazenda Modelo, né? Na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, em plena natureza, né? Trabalhou lá durante 35 anos na Fazenda Modelo, ele deve ter tido histórias fantásticas com os animais, né? Com os cavalos, com os muares, com os bois da fazenda, mesmo com os carneiros, não é? E outros animais que eram criados lá na Fazenda Modelo em plena natureza, não é? Havia também um mato muito grande em torno, um matagal muito grande, muitos pássaros, muitas cobras. E aqui tem a história de uma cobra. Ele conta a história de uma cobra. E, certo dia o Chico estava indo para o serviço e deu com uma cobra no meio do caminho. Ele tinha que ir de Pedro Leopoldo até a Fazenda Modelo. Não era muito distante, mas para ser percorrido a pé, talvez desse aí uns 4, 5 quilômetros. E tinha um caminho, um trilho no meio do mato, que ele tinha que atravessar aquele trilho, e tinha uma cobra estendida no meio do caminho, uma cobra enorme, estendida no meio do caminho. Ele tentava se desviar da cobra, mas a cobra deslizava, como que cercando, não deixando ele passar. Não é? Certamente ali, preparando-se para dar o bote, não é? A primeira coisa que qualquer um de nós faria numa situação dessa seria procurar uma pedra, um pedaço de pau, para dar um jeito na cobra. Mas o Chico não fez isto. Ele começou a conversar com a cobra. Olha o que ele disse. Olha, minha irmã, estou indo para o serviço e é preciso que você me deixe passar. A cobra olhou com menos agressividade, mas não saiu do caminho. Aí o Chico insistiu. Olha, minha irmã, repetiu ele, estou vindo mais cedo, porque se eu vier de ônibus, o dinheiro me fará falta no fim do mês, pois tenho uma família numerosa que preciso amparar. Logo, o ônibus vai sair de Pedro Leopoldo e vai me encontrar aqui, porque coragem para matá-la não tenho. Aí você será certamente esmagada pelo ônibus e não gostaria que isso lhe acontecesse. Diz que a cobra olhou demoradamente e deslizou para o mato. Então Chico pôde passar antes que o ônibus viesse. Olha como é que eram as coisas, né? Conversando com uma cobra, não é?
Isso nos lembra muito São Francisco de Assis, né? Conversando com os animais, segundo seus biógrafos, né? E outros tantos seres iluminados do mundo espiritual que vieram à Terra e conversavam com os animais, né? Como o próprio Cristo, né? Como o próprio Cristo que ordenava a tempestade, ordenava aos ventos que se acalmassem, né? Está lá nos evangelhos, Jesus ordenando a tempestade que se acalme, ordenando aos ventos que se acalmem, ou então ordenando aos peixes que se juntassem em determinado lugar do lago para que os pescadores pudessem pegá-los, pescá-los, né? Porque até então eles não tinham pescado absolutamente nada e viviam da pesca, né? Eles viviam da pesca, era da pesca que eles tiravam o pão de cada dia, né? Então Jesus falou com eles, olha, joga a rede do outro lado, joguem mais para lá, do outro lado. E eles, muito descrentes, jogaram a rede e trouxeram a rede cheia de peixes. É a chamada pesca milagrosa, né? E há uma outra história aqui também com um cachorro. Quer dizer, nós já vimos aqui com a cobra, com as formigas, não é? E com o cão. O Chico tinha um cão, um cachorro, e ele parece que tinha sido atropelado, ele tinha um problema nas pernas, e esse cachorro lhe dava um trabalho muito grande, arrastava as patas traseiras, não é? Madrugada, quando Chico regressava do Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele tinha que limpar o quarto, porque o cachorro ficava dentro de casa, não conseguia andar, e por ali ele fazia suas necessidades, não é? E Chico não deixava que as suas irmãs fizessem esse serviço, não é? Era ele mesmo, ele que fazia esse serviço. Como eu vou dizer a vocês aqui uma coisa da intimidade de Chico, enquanto ele teve saúde, engraçado isto, né? E olha que coisa, ele não admitia que as funcionárias da casa dele limpassem o seu vaso sanitário. Ele tinha um quartinho pequeno, um quarto pequeno, mas conjugado tinha um banheiro pequeno também, um vaso sanitário, não é? Então, ele não deixava. Ele deixava as funcionárias, elas limpavam o banheiro, o chão, o piso, não é? O lavatório, mas o vaso sanitário, ele é que limpava. Ele falava com as funcionárias, não precisam limpar, que eu já limpei, não é? Então, ele estava cuidando desse cachorro e ele comprava com dinheiro que ganhava muito pouco, né? Ele comprava uma coberta para cobrir o cachorro. Pedro Leopoldo fazia muito frio, mas essa coberta não durava um mês. Era uma coberta de pano pobre, simples, e o cachorro sempre fazendo suas necessidades naquela coberta, ia apodrecendo, né? Assim foi durante muito tempo. Certo dia, quando ele chegou em casa, o cachorro estava morrendo. Ele chegou do trabalho, ele viu que o cachorro estava morrendo. Parecia que ele estava me esperando. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna. Fez um gesto com a cauda, abanou a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. O Chico tinha essa mania, enterrava os cães sempre no fundo do quintal e colocava uma florzinha em cima do túmulo. Passaram-se alguns meses e uma de suas irmãs lhe disse: Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Isso depois de muitos meses. Uma das irmãs dele falou: você se lembra daquele cachorro aleijado? Sim, como poderia esquecê-lo? Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. Dona Fulana tinha pena de você chegar de madrugada e ter tanto trabalho. E querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. Olha aí, uma vizinha praticou a eutanásia com o cachorro.
Ah, meu Deus, não me diga uma coisa dessas, disse o Chico. É verdade, Chico. Ele não sentiu raiva pela pessoa. Não havia, no coração de Chico, não havia lugar para raiva. Mas ele sentiu uma tristeza, que uma tristeza muito grande, não é? E uma sombra começou a envolvê-lo, não é? Ele sentiu uma tristeza muito grande e uma sombra começou a envolvê-lo. Aí, passado alguns dias, o Espírito de Emmanuel disse a ele: olha, Chico, esta mágoa que você está asilando no coração está atrapalhando o trabalho da mediunidade, está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Aquela mágoa, aquela nuvem escura, né? Porque a mágoa é uma nuvem espessa, pesada, né? Aí o Chico falou assim: não consigo esquecer. Disse-lhe o Chico. Mas é preciso, falou Emmanuel. Como fazer? Você precisa dar uma grande alegria a ela, a essa vizinha. Uma grande alegria a ela. Eu dar alegria a ela? O ofendido fui eu. O Chico falou, né? Aí Emmanuel respondeu: olha, Chico, a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Emmanuel ainda mandou o Chico ler o Evangelho. Fazei bem aos que vos aborrecem. Aí, obediente, não havia como, obediente, resignado, Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. Ele tinha que dar uma alegria para ela, para aquela mágoa desaparecer. E o que essa pessoa mais queria era uma máquina de costura. E o Chico não tinha dinheiro para comprar uma máquina de costura. Naquela época, uma máquina de costura custava um bom dinheiro e Chico ganhava pouco. Resultado, ele comprou a máquina de costura para pagar em longas prestações. Ele nos contou que ele levou mais de ano para pagar essa máquina de costura. Quando foi visitá-la, a pessoa estava tão feliz, e quando viu o Chico chegando, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico, da cabeça aos pés. Naquele instante, aquela sombra se desfez. Naquele momento, aquela sombra de mágoa se desfez. Porque realmente o ódio, a mágoa são sentimentos terríveis, não é? Às vezes o desejo de vingança, o rancor, nos leva a perder a encarnação. Claro, perder entre aspas, porque tudo é experiência. Mas o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento pode nos levar a complicações kármicas muito difíceis de serem superadas. O nosso carinho, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.